Agora apareceu, Angélica. Que bom, boa Tudo bem? noite. Boa noite. Muito Deixa eu obrigado ajeitar por aqui. você ter doado seu tempo para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite. Só vou ajeitar aqui para ficar melhor. Obrigado mesmo. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, falasse um pouco da sua história, da sua formação, da sua experiência. Bem, eu sou advogada, atuo na área ambiental desde 2004, quando eu abri o meu escritório de advocacia. Surgiu a oportunidade, era algo que eu já pretendia dentro da minha carreira, e partiu daí todo um estudo, né, e um desempenho para trabalhar nessa área. Então, são 16 anos atuando na área ambiental, né, com especialização, pós-graduação, iniciei um mestrado, né, que o colega também, né, doutor pelo mestrado no Mackenzie, em Educação, Arte, História da Cultura, e segui, então, essa trajetória, inclusive participando de comissões dentro da OAB para tratar as questões voltadas ao meio ambiente. Basicamente isso. Doutora Angélica, normalmente, acredito eu, quando se pensa em dialogar sobre direito ambiental, há um assunto que parece distante da nossa realidade, que é a questão da demarcação de terras indígenas. É. Normalmente esse assunto é de interesse das comunidades indígenas. Entretanto, aqui em São Paulo, né, embora seja uma cidade extremamente urbana, mas e as pessoas muitas vezes desconhecem as áreas rurais e de preservação ambiental. Existe uma área de preservação ambiental em São Paulo, na cidade. Também há comunidades indígenas. Certo, já visitei. Inclusive, eu já visitei uma comunidade indígena que fica na região de Parelheiros. Já tive essa oportunidade de conhecer. Como que funciona a demarcação de terra para indígenas? Como é que funciona esse processo? Qual é o caminho percorrido para uma terra ser demarcada? Deixa eu ver. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é uma área indígena, né? Nós temos que entender o seguinte: primeiro, que a propriedade dessa área ela é de quem? Da União. Certo? Muito embora ela seja da União, ela tem uma natureza originária. Por quê? Porque os índios aqui estiveram, os indígenas aqui estiveram, né, muito antes de nós. Então, essa terra é muito mais dele do que nós, e nós já sabemos isso há muito tempo. Né? O que acontece? A legislação, a Constituição Federal, ela exige essa demarcação de área através do artigo 231. Então, não é uma facultatividade essa demarcação. E ela exige que todo um processo administrativo e que ele vai fazer o quê? Ele vai demarcar essas terras. Né? Então, esse processo administrativo ele tem uma natureza apenas declaratória. Uhum. E a partir daí ele vai utilizar de estudos antropológicos, estudos históricos, jurídicos, para demarcar essa área. Feita essa demarcação, ela vai seguir todo um procedimento dentro do órgão da FUNAI, né, dentro do Ministério da Justiça, e vai ser assinado, por fim, né, vai ser homologado por um decreto presidencial para se instituir, assim,
uma terra indígena, né? Uma área indígena. Uhum. Então, ela é um processo muitas vezes demorado, embora haja atraso dentro desse processo administrativo, porque nós temos o contraditório, né? Em que os municípios, estados e outros interessados, né, eles podem participar do processo e contradizer ali aquele procedimento de demarcação, né? Nisso, nós temos aí processos que se estendem por longos anos para se conseguir essa demarcação. Nós temos, sim, vários processos em várias etapas, né? E outros deles já demarcados. O entendimento desse processo, ele se altera quando é num centro urbano como São Paulo, ou quando é numa área de floresta, por exemplo, no estado do Amazonas, no estado do Acre, Rondônia, Roraima. É diferente o processo? É enxergado de forma diferente de quando ele é reivindicado numa cidade como São Paulo, que é um grande centro urbano? Ou não? Olha, né, nós temos aí na região de Parelheiros uma comunidade indígena. Uhum. Né? E a prioridade foi justamente atender as necessidades, né, que são diferentes das nossas. Então, mesmo que nós estamos dentro de São Paulo, nós conseguimos sim, né, eu digo, o órgão público, com todo o trabalho das organizações voltadas à defesa dos direitos dos indígenas, né, determinar aí a extensão dessas áreas. E, porventura, algum proprietário que se sentiu lesado, caberia a ele um direito de indenização, como já aconteceu no passado, que eu fui contratada, né, para fazer um estudo jurídico sobre a viabilidade de um manejo sustentável de uma fazenda de pinos, que é uma vegetação exótica, muito embora a legislação de São Paulo tenha ela é própria e ela não difere o que é exótica do que é nativa, né? Uhum. Ela requer aí autorização para qualquer supressão de qualquer dessas madeiras. Uhum. Enfim, mas em razão dele se encontrar dentro dessa reserva indígena, inviabilizou qualquer possibilidade ali de supressão e manejo daquela área. Né? Por quê? Porque a área pertence aos indígenas. Né? Uhum. E veja, né, você me perguntou, se está aqui ou se está na região do Pará, qual é a diferença? Né? E o que eu acredito que aqui, né, haja um respeito maior. Né? Então você vê um respeito maior, né, dentro das áreas deles, e que eles daqui, eu acredito que não encontram as dificuldades que se encontram lá. Não que aqui não haja, né? Não quero dizer isso, mas sim, as dificuldades que eles encontram lá são maiores, principalmente, por quê? Porque nós temos aí uma disputa entre aqueles que querem as riquezas minerais situadas nessas regiões. Então, é uma questão econômica aí envolvida muito séria. Isso me passou agora nesse momento em que você disse que aqui existe um certo respeito maior. Acredito até que em função dos estados do Amazonas, né, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, serem visados pelos grandes latifundiários aí, produção agrícola. Entretanto, por exemplo, o índio, ele tira o seu sustento da própria natureza. Sim. Né? Por meio da caça, da pesca. Numa cidade como São Paulo, quando há uma demarcação de terra indígena, aí é uma resposta bastante subjetiva, com a sua experiência, a sua análise, a sua visitação. Né? Mas, por exemplo, já é uma cidade com índice de poluição alto. Os recursos naturais são um pouco escassos.
o direito, ele prevê algum recurso de sobrevivência, de subsistência para os índios, para os indígenas que estão nessas terras demarcadas, numa área urbana? Como é de São Paulo? Isso. Ou é só demarcação? Quando eles visitam, não, porque eles têm todo um apoio, né? Inclusive naquela comunidade que eu visitei, havia uma escola municipal, na época também uma escola estadual, embora estivesse fechada, e eles sobreviviam, inclusive do artesanato, né? Aqui em São Paulo, principalmente do artesanato. Então, eu vi muito essa parte da cultura deles, né, sendo comercializada, para se poder manter, né? E claro que tem subsídios dos órgãos governamentais. Recebe subsídio, então, para se manter algumas demarcações. A demarcação, ela garante segurança da comunidade? Eu acredito que não. Acho que, assim, ninguém tem essa segurança, né? Nem nós temos aí uma maior facilidade de ter um imóvel e, embora sejam situações diferentes, não é alguma coisa absoluta para ninguém, muito menos para eles que não têm o seu direito respeitado. Uhum. É uma população que vive em vulnerabilidade extrema, ainda que numa terra demarcada, na sua concepção. Sim. Ou não? Sim. Sim. Eles são extremamente vulneráveis. E nós presenciamos isso com frequência. Até pela televisão, pelos noticiários, nós podemos acompanhar. Porque a realidade de São Paulo é uma, né? A realidade do restante do Brasil é outra. Principalmente na região norte. Onde nós encontramos várias riquezas minerais, inclusive. Que é o maior problema aí, o maior dilema entre indígenas, né, e esses invasores. Mas em uma cidade como São Paulo existe também um interesse no mercado imobiliário, né? E algumas áreas indígenas despertam esse interesse porque dariam condomínios assim, de uma estrutura de classe média altíssima, em áreas que para o mercado imobiliário seria interessante, mas que são terras que ainda vivem uma certa disputa. Porque eu vi os índios do Jaraguá, em uma reportagem, falando sobre isso, que a área havia sido demarcada, mas estavam invadindo áreas demarcadas e que a prefeitura havia autorizado, né, e que eles estavam muito preocupados com isso, porque é uma área que pertence a eles. Essas questões, elas são comuns ou não? É uma exceção? Não, são comuns, né? Inclusive, teve um incêndio recente, há alguns dias, né? O acesso foi dificultado para os bombeiros, até porque o acesso é difícil, né? E havia, tem possibilidade de ter sido um incêndio proposital, né? E o que as pessoas precisam entender é que a forma de viver, de vida de um indígena é diferente da nossa, né? A forma como ele entende, né, a comunidade, ele entende a forma de se extrair. Eu tenho um amigo, inclusive, ele é de uma comunidade do Amazonas, né? Ele veio para São Paulo, ele não falava português, para você ter uma ideia, né? E ele aprendeu primeiro o espanhol. Ele saiu da comunidade dele escondido, porque lá não era permitido sair, né? Ele saiu sem autorização. Eles têm hábitos, têm costumes paralelos aos nossos, têm normas paralelas, formas de viver paralelas. Então, nós não podemos comparar nossa maneira de viver, que assim, nós vivemos em um apartamento de 50 metros quadrados, muitas vezes menos, né? E estamos felizes com isso, né? Se você colocar uma comunidade indígena num prédio,
né? O que você vai ter? Você vai ter problemas sérios de depressão, de suicídio, inclusive. Como, aliás, essa questão de suicídio é um dos problemas vivenciados. Por quê? A aproximação com a comunidade fez com que eles tivessem problemas de depressão, de bebidas. Então, o que antes não existia, na realidade deles, passou a existir. Então, assim, muitos jovens indígenas se suicidaram e ainda tem esse problema. Né? Então, é uma questão social, uma questão cultural muito enraizada, muito séria, né? E que infelizmente, por questões econômicas, não é respeitada. Né? Então, a visão que eles têm, né, para eles, principalmente para quem vive mais afastado, não se interage tanto com as nossas manias, os nossos costumes, né? É inaceitável você ter que, para se deslocar, ter que pagar. Né? Então, isso, você vê, hoje isso na cabeça deles ainda não é algo aceitável. É inaceitável você ter que pagar para ter uma moradia. Porque para eles é tudo uma comunidade. Eles vivem a comunidade. Né? E eles vivem o quê? O respeito pela natureza, pelo meio ambiente. São os que mais respeitam. Uma vez, dentro de uma área demarcada, dentro de uma comunidade indígena, o que vale é a cultura indígena. Não sei se eu me fiz entender. Porque assim, quando eu fui para o Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba, eu visitei uma comunidade indígena, uma área demarcada, e a primeira coisa que me informaram lá dentro, se acontecer algo, a polícia não entra sem autorização, porque é uma terra demarcada. Então, lá dentro, vale o costume daquela comunidade. É assim mesmo? Olha, eu acredito, do meu ponto de vista, isso é muito relativo. Uhum. Né? Eles têm as normas deles, né? E aí o que você vai verificar, né, é o grau que eles têm como que eu poderia te dizer? De se interagir, a forma como eles se interagem com o mundo atual. Uhum. Ele é um silvícola, né? Ou não? Ele deixou de ser? Né? A regra, a propriedade é deles. Né? Nós temos que verificar que existem as regras deles, mas existem normas também. Né? E aí o que vai prevalecer dentro disso são justamente a situação fática. Né? E é o que eu te falei, a realidade de lá não é a realidade daqui. Nós sabemos disso, você que já foi, você sabe muito bem que as regras ali, para tudo, são diferentes. Né? Uhum. Então, nós sabemos que existem regras e regras, né, em que você tem que tomar cuidado para entrar numa área indígena. E por quê? Porque eles têm aquilo como território deles. Né? Uhum. E eu acredito que por eles terem já passado por tudo que eles já passaram, eles vão, de qualquer maneira, defender o que a eles pertence. Entende? Uhum. Uhum. Então, assim, estamos falando, sim, de uma região que tem características próprias, porque uma coisa é o ser e outra coisa é o dever ser. Né? Uhum. Nós podemos falar de dever ser e o ser é bem diferente da realidade, nós sabemos disso. Um outro assunto que eu acho que é de interesse público e que vira e mexe, gera debate, diálogos, discussões, são áreas reivindicadas para se tornarem aterros sanitários. Uma cidade como São Paulo, que produz toneladas e toneladas e toneladas de lixo, enfrenta esse problema, porque inclusive, né, onde esse lixo todo será colocado, e muitas vezes o lixo de um município é levado para outro município,
Mas o aterro sanitário tem um tempo de vida. É. Como é o processo para que se tenha autorização para o funcionamento de um aterro sanitário? Como é que se dá esse processo? O que é necessário para se ter um aterro sanitário? Bom, aí você vai depender do aterro. Vai depender da destinação, né? Cada tipo de resíduo sólido ele tem uma determinada destinação e, claro, uma norma técnica para poder viabilizar aquele aterro, certo? Então, nós temos aterros de pequeno porte e aterros de maior porte. Se nós falarmos na cidade de São Paulo, né, em que nós temos 3 aterros que funcionam atualmente, né, então você vai verificar aí que eles tiveram que ter todo um licenciamento ambiental, porque são aterros de grande porte, para poder funcionar, né, operar. E depois que ele fecha, que tem que ser no mínimo de 10 anos, encerradas as atividades naquele local, ainda há sim um monitoramento daquela área. Mas uma área usada como aterro sanitário, os danos ambientais, eles são irreversíveis? Ou é possível ter um aterro sanitário sustentável? Veja só. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010. Né? Até então, nós tínhamos muito lixões, né, que eram chamados bota fora. Uhum. Então, nesses lixões, o que você tinha? Você não tinha um controle. Você tinha vários descartes de vários tipos de materiais, né? Então, você misturava um material de construção civil, né, e você mistura um material, um resíduo de uso doméstico, de urbanos, de cidades, de uso doméstico de uma cidade, ou seja, você está misturando ali tipos de resíduos sólidos. Né? E aquilo ali vai mexer com aquele solo no futuro. E além do que, um lixão ele não tem nenhuma precaução, ele não tem nenhum cuidado com aquele material que é descartado ali. Uhum. O aterro sanitário não, você tem que estar dentro das normas ambientais para ele poder funcionar. Você tem toda uma fiscalização, né, e uma responsabilidade. Então, você tem o quê? Uma fiscalização no Estado de São Paulo, da Polícia, né, Ambiental de São Paulo. Então, assim, se o aterro estiver trabalhando da forma adequada, ele tem todo um planejamento e ele tem que apresentar isso daí para se conseguir o licenciamento. Todo esse estudo, o primeiro estudo de EIA-RIMA, né, depois você vai ter uma licença de instalação, né, uma licença, por fim, uma licença de operação, né, e para poder trabalhar ali de forma adequada. Né? Lembrando que, né, por um lado, lixo é sinônimo do quê? De riqueza. Como assim de riqueza? Uma cidade que produz lixo é uma cidade que consome. Uhum. Então, assim, se ela consome, ela movimenta a economia, óbvio, né? Então, você tem várias cidades, como você falou, né? Vários municípios que eles não têm lixo suficiente. Então, essa destinação, nem eles delegam, né? Eles delegam para que esse lixo vá para um outro município. Inclusive, alguns eles se unem, né? Alguns municípios vizinhos, para poder fazer essa destinação da melhor forma, adequada e menos onerosa também. Então, nós temos São Paulo é enorme, mas nós temos municípios próximos que não têm essa quantidade significativa de resíduos diários. Né? Então, ele vai sim buscar parceria com outras
outros municípios, outras prefeituras. E lembrando que ele tem, sim, a sua responsabilidade sobre isso. Uhum. Mas então, é possível... Eduardo, isso daí é um universo muito extenso, né? Muito detalhado, entendeu? Com muitos poréns dentro dele, se é que você me entende, né? Então, assim, nós temos o quê? Nós temos vários projetos de usinas, né? Vários tipos de projetos para poder dar uma destinação adequada para os resíduos. Né? O que nós precisamos saber e ter em mente que esse não é um problema do município, né? É um problema de todo mundo. Então, assim, é um problema que começa no momento em que nós adquirimos o produto. Né? E nós fazemos parte de toda essa cadeia de logística reversa. Né? Nós temos a nossa responsabilidade aí. E muitas vezes, o que você vê? A população ela se preocupa apenas em adquirir o produto. Mas na hora de descartar, não tem essa preocupação. Então, isso é uma questão cultural, né? E que precisa ser mudada por meio de uma educação adequada. Isso que a educação ambiental é extremamente importante. Né? Quando tudo que a gente trata que envolve meio ambiente, se você não trabalhar com a educação ambiental, você vai ter apenas sanando problemas provisoriamente. Né? Medidas aí que são de uma maneira paliativa. Por quê? Porque é a educação que faz mudar o comportamento. Mas uma cidade como São Paulo, que tem um rio como Pinheiros e o Tietê, esse exemplo de descuidado com a natureza já não acaba provocando uma má educação em si? Porque, assim, é um mau exemplo do próprio poder público, né? Os dejetos são jogados nos rios pelo próprio poder público, sem uma preocupação de uma despoluição, entende? Assim, eu educo na escola, levo projetos, converso, mas muitas vezes existe o discurso da preocupação, mas não existe a efetivação da prática para. Concordo com você. Né? Mas, assim, mas estudando a educação e analisando todos esses anos, que essa é uma questão que eu aprecio muito, a educação ambiental, porque eu acredito nas crianças. Né? A chave para mudarmos o futuro não está na nossa geração. Né? A chave para mudar o nosso futuro está onde? Está nas crianças. Só que, assim, paralelo a isso, você apresenta, né, de uma maneira transversal, que a nossa legislação de educação ambiental, ela apresenta isso nas escolas de forma transversal. O que nós temos aí? Nós temos a escola tentando fazer a sua parte, só que nós esquecemos de um outro porém que é extremamente importante, que é a família. Então, muitas vezes a criança, ela aprende de maneira adequada na escola, mas quando ela chega na casa dela, e ela vai tentar fazer aquela separação do resíduo, né, do resíduo da residência dela, ela encontra dificuldades. Por quê? Porque os pais dela, os avós, seja quem for que mora com essa criança, não tem essa cultura. É outra cultura. Né? Então, assim, não basta só trabalhar na educação formal dentro das escolas. A família tem que, mesmo que seja mais difícil, mas ela precisa, sim, interagir de uma forma melhor. E eu vejo muitas vezes que a criança, o que ela faz? Ela educa os pais dela, ela muda o comportamento dos pais. Né? E é difícil, mas elas conseguem. Né? E aí nós pensamos nos governadores atuais. Né? Eu acredito que se nós educarmos melhor as nossas crianças, no futuro nós vamos ter representantes melhores. Né? E que, embora ela veja que um rio como Tietê, que era um rio maravilhoso, esteja poluído,
E aí a gente entra numa outra questão de verbas destinadas para se despoluir, e não depende só do município de São Paulo, depende de outros municípios vizinhos, nós sabemos disso, né? Isso daí é uma coisa. Outra coisa, quando você vai na periferia de São Paulo e você encontra moradias precárias, né, próximas a cursos d'água, em que você não tem saneamento básico. Eu ia te perguntar isso. Você não consegue entrar, né, com um caminhão de coleta de lixo. Por quê? Porque as ruas não têm largura. Né? E aquele funcionário que faz essa limpeza, ele encontra essa dificuldade. Né? Então, assim, o problema é muito social e é muito sério. A questão da limpeza. São Paulo é uma cidade suja? Poxa, São Paulo é uma cidade que você tem um departamento que cuida dessa limpeza, que muitas vezes ela limpa o mesmo local várias vezes ao dia. E quando você chega no final do dia, está tudo sujo. É aquilo de se jogar o lixo pela janela. Entendeu? Então, assim, nós não podemos... Assim, e por isso que eu falo que isso daí é algo que depende de todos. Todos têm a sua parcela. Né? E nós não podemos excluir a população dessa parcela. Deixa eu fazer um comentário com você, porque é algo muito próximo. A minha prima, a Maiana, ela é bióloga marinha. E ela fez um estudo junto à Universidade Federal, no qual ela encontrou substâncias psicotrópicas no Mar de Santos, em função da urina de usuários de psicotrópicos. Entende? E essa substância vai a partir dos canais e é despejado no mar, que inclusive altera o comportamento de alguns peixes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essa falta de saneamento básico nas favelas, em bairros extremamente pobres, ela é visível. Né? Mas muitas vezes o consumo de psicotrópicos, ele abrange a classe média alta, né? Porque alguns psicotrópicos, inclusive, aqueles que não são distribuídos nos postos de saúde, eles têm um valor alto. Mas eles estão presentes na água do mar em função desse despejo. Eu penso, né? Essa questão da educação ambiental, ela é como você falou, ela é bem complexa, né? Porque para a gente discutir, a gente vai ter que alterar esse processo cultural no qual nós estamos inseridos e repensar formas de se organizar nos ambientes urbanos. Ou eu falei besteira? Está ali no cerne da nossa cultura. É um compromisso de todos, do empresário, do industrial, do pai de família, da mãe de família, da criança, do adolescente, do adulto. Isso tem que se alterar no nosso processo cultural. Tudo começa pela cultura. Né? Nós sabemos muito bem disso, estudamos muito essa questão cultural, né? E nós sabemos que cada cultura ela traz uma forma de enxergar a vida. Né? A nossa, por exemplo, em São Paulo, diferente de outras regiões, semelhantes a algumas outras. Né? Então, nesse sentido, o que eu poderia te dizer? Uma das vertentes que se trabalha muito em congressos é a erradicação da pobreza. Uhum. Precisamos erradicar a pobreza porque a pobreza é um dos fatores da degradação ambiental. Mas não é só a pobreza. Veja, se nós diminuirmos a pobreza, o que deve ser feito, nós vamos ter o quê? Mais consumo. Com mais consumo, nós vamos ter mais resíduos sólidos. Com mais resíduos sólidos, teremos que ter um local para destinar esses resíduos. E aí entra em um dos assuntos que nós estamos tratando. Correto? Uhum. Então, o que nós precisamos? Ao mesmo tempo, precisamos de tecnologia para ter uma forma melhor de descarte e incineração desses resíduos. Né? Precisamos do quê? Da educação ambiental, da informação,
Porque muitas vezes o que nós escutamos, eu não sabia que não podia fazer isso. É a desinformação, concorda? Né? Então, é informar, é trazer a responsabilidade. Né? Mas não é só erradicar a pobreza. Nós precisamos ter um maior controle de crescimento da população. Então, nós temos que ter aí também uma preocupação com isso. Porque quanto mais a população ela cresce, mais nós vamos ter problemas, mais as sociedades ficam marginalizadas, ficam aquém. Né? Então, nós vamos ter o quê? E outra, o que nós precisamos mudar? A forma que nós mantemos a nossa economia. Então, tudo isso é viabilizado numa economia capitalista. Mas que economia capitalista nós temos? Talvez não esteja na hora de se readaptar essa economia, de se evoluir nesse sentido também, de uma globalização menos competitiva, predatória, né? Então, assim, é aquilo, nós temos que enxergar de uma maneira global, mas temos que agir de maneira local. Né? E ter essa consciência. Porque já aconteceu de visitar comunidades da periferia de São Paulo, em que nos cursos d'água, no curso d'água você tem o quê? As pessoas vão e jogam seus lixos lá. Então, nós temos o quê? Fraldas, absorventes, entre tantas outras coisas, tudo junto e misturado. E eles convivem com aquilo, com aquele cheiro, com aquela precariedade. E aonde isso vai chegar? Isso vai chegar nos cofres públicos. Por quê? Porque quanto mais pessoas doentes decorrentes da falta de saneamento básico, da falta de higiene, nós vamos ter mais ainda hospitais lotados. Mais ainda vai sair do erário. Então, o erário, ele movimenta isso também. Então, nós temos uma movimentação para a área de saúde decorrente da má administração. Então, sim, são muitos problemas, então, problemas sérios, né, que precisam ser repensados. De forma complexa, né? Crítica e reflexiva. Doutora Angélica, o nosso tempo, ele passou. Aqui, quando a gente vai falando, quando a gente olha, ele vai. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi bastante esclarecedora. Eu queria que você desse suas considerações finais e comentasse sobre a sua participação no livro que fala sobre essa questão do meio ambiente. Poxa, minha participação no livro é a participação do livro que trata de desastres ambientais. Né? Temos vários colegas maravilhosos da área ambiental que contribuíram. A minha contribuição foi num artigo que trata da arte como um instrumento para mudanças de paradigmas, né? E com essa mudança de paradigmas, nós podemos ter aí uma mudança nos desastres ambientais, né? Uma redução. Porque quando eu fiz essa pesquisa, eu verifiquei muito que muitos desastres eles decorreram pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Guerra Fria. Então, nós temos desastres aí pelo mundo e muitos deles nós temos o quê? O descaso, né? Vale mais a pena indenizar 2.000 famílias, né, do que trabalhar da forma adequada. Entendeu? Temos aí, como aconteceu na Itália, né, um desastre ambiental que foi prejudicial para aquela cidade, para mais de 2.000 famílias. Então, nós não somos números, né? Nós somos seres humanos. Nós queremos ser tratados como seres humanos, mas não como números. Né? E eu trato essa questão da mudança na educação ambiental.
não só na educação ambiental, mas na forma geral do processo de educação. Uhum. Embora eu não seja pedagoga, mas o mestrado em educação, ele foi muito importante para essa minha visão. Essa visão. Uhum. Né? Então, foi um trabalho que eu tive essa oportunidade, foi muito gratificante para mim. Pretendo, sim, dar continuidade nele, em outras obras, porque sempre que a gente escreve, a gente acha que está, e de fato está inacabado. É né? verdade. Sempre tem alguma coisa a mais. E os que tiverem interesse mais sobre o livro, pode me chamar, conversamos a respeito. Quem tiver interesse em adquirir a obra, é uma obra que vale muito a pena. Foi publicada no Brasil, em outros países, como Estados Unidos. Temos autores estrangeiros e nacionais que tratam das questões de desastres ambientais. É basicamente isso. Doutora Angélica, um beijo no seu coração. Sinta-se abraçada. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada e espero em breve estarmos pessoalmente conversando, né? Com certeza. E a gente marcar mais uma para a gente falar de tantos outros assuntos, que o direito é fascinante. Democratizar o conhecimento no direito, eu acho que também faz parte desse processo de mudança da nossa cultura. Sim, concordo. Então, um beijão para todo mundo. Até a próxima. Beijo.